Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje, 22 de agosto de 2020, às 14h28, estou aqui na minha página Flor de Lótus no Facebook, fazer uma live aqui hoje para falar sobre padrões autodestrutivos. Você já parou para pensar por que você não consegue mudar hábitos que são destrutíveis, que não te fazem bem? Você tem alguma noção de qual motivo que te faz? Parece que ter uma compulsão a padrões que não fazem bem para você. Você repete algo que você sabe que é destrutivo para sua saúde, que é destrutivo na sua vida emocional, te faz mal, mas você continua repetindo esses padrões. Esses padrões são chamados padrões autodestrutivos. E aí, eu vou aguardar o pessoal entrar aqui. Quem quiser fazer perguntas já pode ir colocando. Eu vou entrar aqui no computador para eu conseguir ver as perguntas de vocês que aqui no celular eu não vou conseguir. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou entrando aqui, gente, eu quero lembrar vocês da minha aula Empodere-se, que é uma aula gratuita para vocês que são sobreviventes. Para colocar bordas e limites nas relações abusivas de vocês. Então, é uma aula onde eu falo muito sobre no ambiente de trabalho, né? É uma aula onde você vai aprender a lidar com essas pessoas, principalmente no trabalho, mas também qualquer tipo de pessoa abusiva, tá? Como delimitar seu espaço e como você lidar, o que falar, porque muitas vezes vocês mesmos me dizem: ah, Virgínia, eu tenho dificuldade, não tenho habilidades sociais, porque eu sou muito de explodir. Eu explodo com a pessoa, e aí, do nada, dá tudo errado, porque eu deveria ter falado de outra forma, eu acabo magoando essas pessoas. Não é essa a minha intenção, eu só queria fazer com que a pessoa não me aborrecesse mais. E isso acontece muito por falta de habilidades sociais. E é exatamente o que eu ensino nessa aula, tá, gente? Ensino também, entrou um cisco no meu olho, ensino também a vocês utilizarem uma postura corporal que vá afastar pessoas abusivas, né? Eu chamo a postura de lótus, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada pela flor de lótus, por isso que a página tem o nome de flor de lótus, que é uma planta incrível. E eu falo sobre a postura de lótus, que é uma postura que vai modificar a sua linguagem corporal. Então, eu ensino você a ter uma linguagem corporal para afastar pessoas abusivas. Eu vou deixar o link na descrição dessa aula, que é 100% gratuita. Caneta e papel, você vai ter que anotar, porque tem atividades nessa aula. Assista, acabando aqui você já vai assistir essa aula. Tem meu Instagram, virginia.coser, tem minha página, Virginia Coser, e eu tenho 3 canais. O canal daqui da página Flor de Lótus, que é o canal Como Superar Mães Narcisistas, o canal Virginia Coser, onde eu falo sobre autocuidado e maternidade, e o canal Dona de Mim, que é para relações abusivas com narcisistas, relacionamentos amorosos, como superar essas relações. Só um minutinho para eu entrar aqui, ver se já tem algum comentário, se vocês estão me ouvindo. Quem for ver no YouTube, não deixe de curtir a página Flor de Lótus, tá? Tem muita coisa bacana na página, tem o auxílio aí da minha querida aluna. Um beijo para você, Carol. A Carol publica muita coisa bacana aqui. É um Facebook para levar conhecimento sobre o abuso narcísico, principalmente se tratando de mães narcisistas. Então, vamos lá. Padrões destrutivos. Eu fiz algumas anotações. Essa live não vai ser uma live muito curta, porque é um tema bem extenso, mas eu tenho certeza que quem sofre com procrastinação, quem sofre com autossabotagem, quem sofre com vícios, quem sofre com relacionamentos destrutivos, você vai compreender o motivo de você estar nessas relações ou com esse comportamento destrutivo. Recordar, repetir e elaborar. Freud acreditava que não bastava recordarmos coisas, não bastava recordarmos coisas para conseguirmos melhorar o nosso futuro. Era necessário repetir e elaborar, né, novamente. Isso porque existem conteúdos do nosso inconsciente que nos são pouco acessíveis por estarem muito reprimidos. Ficou recalcado algo lá no seu passado e Freud entendeu que não bastava só você recordar isso, porque
por estar de forma inconsciente, por mais que você fizesse um esforço para recordar, só se você fizesse alguma técnica, né, de hipnose ou de algo para conseguir recordar o que ficou recalcado. Então, para que você conseguisse simbolizar um trauma vivenciado, algo lá atrás que foi muito traumático para você, além de você repetir, você tinha que elaborar novamente para tentar simbolizar e reconstruir aquele momento para que... Imagina o nosso cérebro com pastas, né? Cada parte é um arquivo. Quando você passa por um evento traumático, essas pastas ficam perdidas lá no seu inconsciente e entram talvez em estado de recalque, né? Imagina o recalque como um quarto fechado com uma porta fechada. Fica ali e ninguém consegue abrir essa porta, só com técnicas para isso mesmo. E essas pastas ficam navegando ali. Isso significa que tem um trauma. Quando você consegue processar o trauma, essas pastinhas elas entram dentro desses arquivos, certinho, bonitinho, e passa a não ser mais um trauma. Por isso que tende à repetição. Para quê? Para tentar colocar essas pastinhas, essas pastas dentro do arquivo certinho, arquivar, processar e tocar para frente. No evento traumático, o que acontece? Fica perdido lá. E aí você tende a repetir na tentativa de simbolizar esse trauma, na tentativa de colocar a pastinha dentro do arquivo e suspirar. Enquanto isso não acontece, a gente tende a recordar, repetir e elaborar. Elaborar, repetir e elaborar. Para tentar fazer com que tudo se encaixe bonitinho, você simbolize isso e que fique de forma organizada na sua mente, né? Enquanto você não consegue reestruturar todos esses traumas, essas pastas ficam aí perdidinhas. Ninguém comentou e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu acredito que sim, né? Tem 17 pessoas online e ninguém comentou. Então eu acho que vocês estão ouvindo, né? Rose, ei Rose, querida. Rose é minha ex-aluna. Chegou aqui por um acaso. Que bom. Fique mais, Rose. Puxa a cadeira e senta aí, que esse assunto é muito importante para quem sofre com autossabotagem, quem sofre com procrastinação e quem tem compulsões. E aí, gente, é possível que uma pessoa tenha recalcado um episódio de agressões verbais e acabe repetindo esse ato no seu cotidiano. Como? Sendo agressivo verbalmente com outras pessoas. Para quê? Repetição. Para tentar colocar essa pastinha solta lá no arquivo. Então, você repete. Outro exemplo. A pessoa recalcou que sua mãe a obrigava a se alimentar até o estômago doer. Ela repete, tentando simbolizar, arquivar essa pastinha para resolver essa questão traumática lá na infância, né? Imagine você forçar uma criança a comer até o seu estômago dilatar e doer. É um evento traumático, traumatiza. Se traumatizar, porque nem para todo mundo vai traumatizar e não na mesma intensidade, porque o meio é recebido diferente para cada indivíduo. Supondo que realmente traumatizou, você vai repetir para tentar elaborar esse processo traumático até não, porque você acaba não conseguindo, né? Só se realmente você fizer um processo de análise, uma terapia para conseguir, ou EMDR, que é uma técnica que eu super indico para quem é sobrevivente, para elaborar esses traumas. No EMDR é uma hipnose, eles não gostam que falam que é hipnose, né? Mas assim, popularmente, vulgarmente dizendo, é uma hipnose consciente, porque você não fica em estado de inconsciência. O terapeuta faz um movimento, né? Você já reparou o cachorrinho dormindo, que os olhos ficam revirando? Você já viu alguém revirando os olhos? Normalmente criança mostra mais, né? Essas pastas que ficam soltas durante o dia, quando nós dormimos e entramos no sono REM, que é o sono mais pesado, essas pastinhas, elas vão ser processadas e arquivadas. Por isso que a gente vira o olho. O olho está se movendo não é à toa, é porque está arquivando cada pastinha dentro do seu arquivo. Quando é o trauma, não arquiva, você não faz esse movimento ocular. E esse terapeuta de MDR vai fazer quando ocorre esse trauma, na conversa, ele vai trazer, você precisa lembrar desse trauma, né? Por isso que é consciente.
e ele vai passar a movimentação correta que você precisa fazer para fazer esse movimento ocular, para que você arquive determinado trauma. Então é muito indicado porque todo mundo, né, que veio de um lar disfuncional de uma mãe narcisista passou por diversos traumas. E aí, você estava falando sobre a alimentação. E aí você come compulsivamente até dilatar para reprisar, para repetir, para tentar elaborar esse trauma para que entre lá no arquivo, a pasta entre lá nesse arquivo. Porém, isso não vai acontecer. Só vai acontecer se você realmente fizer uma das técnicas como o EMDR, por exemplo. Na compulsão à repetição de comportamentos autodestrutivos, sabe-se que tem que ser feito, mas não se faz. E tem um abraço, gente, lá na pulsão de morte, que o Freud também bem explicou. Existem a pulsão de vida, as pulsões de vida e a pulsão de morte. Então tem um abraço, por quê? É um fator autodestrutivo. Esse fator autodestrutivo vai te levar para a morte inconsciente. Eu repito algo nocivo, pois meu estado mental está dando um abraço nessa pulsão de morte. Por que fazemos, né? E aí tem algumas explicações por que se faz. Uma delas é que diminui a ansiedade e dá prazer. Quando você repete essa coisa que está lá compulsiva, que está perdida, essa pastinha por aí. Dá prazer e tira ansiedade. Por quê? Um padrão autodestrutivo, por exemplo, é comida, né? Comer em excesso até seu estômago quase explodir, te dá aquela sensação de prazer. Drogas, álcool, compulsão a pornografia. Claro, tudo no excesso, né? E aí vai te dar esse prazer e vai diminuir a sua ansiedade. Diminui porque, por exemplo, cigarro é super anti-ansiolítico, né? Diminui super ansiedade. E outras vão diminuir essa ansiedade porque você vai entrar em contato com essa repetição. Como se o seu inconsciente estivesse dizendo, vai lá, trabalha, meu filho, vamos consertar isso aqui que está tudo estraçalhado? Vamos lá, vamos repetir? Para reformular, porém não é reformulado, mas te dá uma sensação de, por exemplo, vício em drama, que eu vou fazer um vídeo só sobre vício em causa e em drama. Você briga, quem tem vício em drama arranja briga à torto e direito, inconscientemente. Briga, depois que briga, chora, vem aquela sensação de prazer. Você fica mais leve. Eu falo porque eu vivi a vida inteira, até descobrir o narcisismo, eu tinha vício em drama, no caos. E parecia que eu ia no ápice, quando eu brigava, arranjava pelo em ovo para brigar e vinha aquela adrenalina e depois daquela adrenalina vinha aquela sensação de diminuir essa ansiedade. Então tem o prazer envolvido. O Flávio Giocavati, que era um médico, psiquiatra, psicoterapeuta e escritor brasileiro que nos deixou em 2016. Ele faleceu, mas ele tem vários livros muito interessantes que vale a pena você estar lendo, estar estudando. Ele explica essa coisa do repetir, desses padrões de repetição, de autodestrutivos. Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, não me conformo com as atitudes do meu pai, grosseiras e estúpidas. Aí fico ali tentando, me sujeitando a ele. Ou, né, trazendo agora para nós, fico me sujeitando à minha mãe narcisista para extrair dela um comportamento melhor. Eu fico na compulsão de me permitir abusos, reformulando, repetindo, me reformulando, dando aquele abraço na pulsão de morte, né? Porque se você está numa relação abusiva e você não sai, é um comportamento autodestrutivo. Você dá um abraço na pulsão de morte e você fica nessa de repetir e reformular, tentando extrair um comportamento melhor da sua mãe, reformulando lá atrás os traumas, né, dessa forma agressiva que a mãe narcisista sempre agiu. Outra coisa que ele também diz ou, no fundo, esse sujeito quer um resultado negativo da pessoa. No final, ela se sujeita inconscientemente, tá? Pode ser também, é uma outra opção. No final, o que ela quer é o resultado negativo da pessoa mesmo. Ela tá ali, sabe que a pessoa é grosseira, é estúpida, ela se mantém ali para extrair da pessoa
uma atitude negativa. Para quê? Para que ela venha afirmar, tá vendo aí, trazendo para o contexto da mãe narcisista, tá vendo aí, mãe narcisista? Você não vale nada mesmo. Olha quantas atitudes cruéis que você está fazendo comigo. Olha só, quantas atitudes cruéis. No fundo, ela quer sentir-se superior para essa pessoa que está ali sendo o seu abusador. Sabe, tem essa consciência de que é abuso, se submete só para dizer, olha, como você é ruim. E no fundo essa pessoa quer que aquela pessoa realmente seja ruim, tem atitudes ruins para submeter essa pessoa a dizer, olha, como eu sou melhor do que você. E aí ele dá uma outra opção também. Ou permite todas essas crueldades e abusos para dizer, olha, tá vendo? Eu sou o oposto de você. Olha para mim e sinta inveja de mim, porque eu não sou nada parecido com você. Estou aqui, me submeto a abusos, numa tentativa de enfraquecer esse algoz, ou essa mãe narcisista, ou essa pessoa abusiva, enfraquecendo, dizendo, olha, você me bate, você me humilha, você é tão ruim, mas olha para mim. Eu sou altruísta, eu estou aqui me submetendo a abusos, porque eu sou muito melhor do que você. Eu sou the best of the best da boazinha. E olha só quem você é. Também são três opções aí que ele fala sobre essa questão de repetir comportamentos destrutivos, tá? Então, é uma explicação breve, né? Não dá para mergulhar, porque eu quero entrar aqui nos comportamentos realmente autodestrutivos. O primeiro, autossabotagem. Sei o que tenho que fazer, não faço, de forma inconsciente eu me relaciono de forma errada no meu trabalho, para o meu trabalho dar errado e eu dizer, ó vida, não posso sair da casa da minha mãe narcisista porque eu fui demitida de novo, fui perseguida, mas na verdade você teve comportamentos errados, você brigou, você insultou, você foi a pessoa agressiva. Não percebeu talvez porque está de forma inconsciente, porque está nesse padrão de repetição, esse padrão autodestrutivo com abraço lá na pulsão de morte. E aí você volta para o cativeiro, mas na verdade quem causou a sua demissão foi você mesma. Nos comportamentos amorosos também isso pode acontecer. Você também sabota suas vitórias, você sabota pequenas coisas que vão te trazer felicidade, que vão dar um abraço na pulsão de vida, você vai lá e sabota para se auto-sabotar. Encontra defeitos e empecilhos para justificar as necessidades de sua autossabotagem. É comum que esse comportamento seja inconsciente e a pessoa não se dê conta das oportunidades perdidas. Segundo comportamento, crenças negativas em relação ao mundo externo. Nossas crenças exercem um papel vital e como agimos e percebemos a vida. Quando somos pessoas muito negativas, a tendência é não conseguir ver o lado bom de nada. É aquela pessoa que tudo tá ruim, nada tá bom. Você dá bom dia, a pessoa diz bom dia pra quem? Só se for pra você, né? A gente conhece quem é assim, né? As mães narcisistas, né? Ah, nossa, que tempo tá frio, né? Chegou o frio no Espírito Santo, gente. Até que enfim, hoje tá fazendo aqui em torno de 16, 18 graus de dia. É assim um milagre, né? Tá um frio, oh, que frio ruim. Deu sol, que sol chato. Que calor, tá quente, tá frio. Nada tá bom. Você dá 10 soluções, a pessoa dá 20 desculpas. Essa pessoa tem crenças negativas em relação ao mundo externo, a tudo. Tudo tá ruim. Comportamento autodestrutivo. Assim, tem a crença negativa em relação à própria pessoa. Eu não presto, aí você fica naquele masoquismo, automasoquismo, né? Eu não presto, eu não sou boa pessoa, pensamentos negativos a respeito de si mesmo, crenças negativas a respeito de si mesmo, eu sou cruel, eu sou perverso, eu não valho nada, eu sou abusivo, ou eu sou ruim, porque a gente cresce achando que a gente é ruim, né? A mãe narcisista diz que a gente é ingrato, que a gente é isso, que é aquilo, a gente cresce com crenças negativas a respeito de si mesmo. A gente pensa que nós somos monstros do Lago Ness, né? Nós olhamos para nós mesmos, se a gente não fez um trabalho de reconstrução ainda de nós mesmos, pensamos que somos os monstros aí da história. E aí,
vem esse padrão de autodestruição, esse boicote interno de crenças negativas a respeito do mundo e a respeito de si mesmo. A agressividade descontrolada. A raiva é dos muitos sentimentos reprimidos em pessoas autodestrutivas. Óbvio, né, que vamos ter raiva. Fomos a vida inteira abusados, né? Óbvio que vamos ter raiva. Vamos ter e não vai ser pouca raiva, não. E não tínhamos direito de sentir raiva, né? A gente tinha que apanhar e ficar de boca fechada. Uma criança, né, não tem o direito nem de expressar a sua raiva quando apanha, engole o choro, né? E tome mais chinelada. Raiva, a gente cresce com raiva na adolescência dos pais e todo mundo diz, não pode sentir raiva dos pais, é pecado, tem que honrar pai e mãe. Você reprime toda essa raiva. Você passa a vida inteira reprimindo a raiva. Se você tem raiva do seu chefe, você consegue pôr para fora. Mas a cultura da nossa sociedade faz a gente entender que a gente não pode ter raiva dos nossos pais. Então fica muita raiva reprimida. Ela pode se manifestar de forma incontrolável diante da adversidade ou em situações em que, a princípio, não são tão sérias assim. Por isso, pessoas hostis que não aceitam as palavras e comportamentos alheios facilmente. Para elas, tudo é um ataque pessoal. Desse modo, acabam prejudicando relacionamentos com potencial e ganhando fama negativa por onde passam. É a pessoa que é hostil a torto e direito. É aquela pessoa que não pode ver alguém falar algo contrário do que ela pensa, que ela vai falar. Ela não se contenta em ficar de boca fechada, deixar a pessoa acreditar no que ela quer. Ela vai abrir a boca, ela vai criticar, ela vai ser hostil, ela vai ser agressiva. Principalmente na internet, onde as pessoas elas são covardes e elas acreditam que não tem coragem de falar pessoalmente, então elas se sentem empoderadas na internet. Por isso que a gente vê muito nos grupos muitas brigas, né? Toda essa raiva que foi reprimida, as pessoas expõem muito na internet. Então não aceitam opinião diferente, ficam atrás das pessoas para criticar o que elas postam. Ah, eu não concordo com o aborto de menina de 10 anos. Ah, eu concordo. Ah, vamos brigar porque a menina abortou. Vamos brigar porque a menina não abortou. Não aceitam que outra pessoa tenha uma visão diferente da sua, o que é super normal. Eu não tenho o mesmo cérebro que vocês, né? Temos 20 pessoas aqui. Ninguém tem um cérebro aí igual de ninguém, nem eu tenho. Cada um tem o direito de pensar igualmente, mas essas pessoas que têm essa agressividade descontrolada, elas vão atacar outras pessoas na internet ou até presencialmente no trabalho e depois é demitido. Comportamento também autodestrutivo. Abuso de substâncias. O abuso de substância é uma característica conhecida no comportamento autodestrutivo, né? Drogas, álcool, mais o que? Drogas nocivas, drogas lícitas e ilícitas, né? Temos aí várias. Açúcar em excesso. As pessoas não gostam de dizer que açúcar é droga, mas vicia em menor proporção do que a cocaína, porque aumenta a dopamina. O açúcar, ele aumenta a dopamina, mas as pessoas não gostam quando fala que é droga, mas é. Só um minuto, gente. Muito engraçado uma entrevista da Rita Lee com o Pedro Bial, que ele pergunta assim a ela, eu queria falar um pouco sobre a maconha. Ela fala, você quer falar de maconha? Achei que você queria falar de açúcar. As pessoas não levam a sério que açúcar é uma droga e que vicia tanto, né, tanto quanto não, mas vicia. Abuso de substâncias, tá? Você acaba se viciando para reviver aquele curto período de prazer. Esse hábito causa diversos problemas, não apenas para a pessoa, mas para amigos e familiares que tentam ajudar. Atitudes conflituosas e vícios no caos, né? Que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso. Apesar de desejar ser um bom funcionário, você chega atrasado lá no seu trabalho. Você não cumpre promessas que você promete, né? Você cria discórdias no seu trabalho. Embora queira sair com os amigos para se divertir, chega lá, começa a reclamar de tudo. Nada lhe agrada e você vai embora mais cedo. É um conflito entre o querer e não querer. Meu Deus, como eu sofri com isso. Gente do céu. Sofri demais. Eu tenho vontade de chorar quando eu lembro quantas vezes eu já saí e tinha esse conflito na hora de sair, de querer, misturado ainda com fobia social, né? E agora a fobia que eu tenho.
Era uma coisa horrível na hora de decidir, e chegava, queria ir embora, e enfim, era um caos. Vício no caos, né? Atitudes conflituosas. A pessoa destrutiva não consegue alinhar seus desejos com seus comportamentos. Depois, se sente culpada por ter gerado sofrimento aos outros, já que seu comportamento é incompreensível para ela mesma. Não entende o que deve fazer para não agir assim. Muito, muito real na vida dos sobreviventes. Muito real. Muito real. Eu lembro uma vez que eu estava numa confraternização do pessoal da igreja, que para mim era difícil, né, estar mas eu não tinha noção que era difícil, né, que já era sintoma da fobia social e também nesse vício do caos. Eu me tranquei no banheiro e comecei a chorar, só queria ir embora, virou um furdunço, foi o pessoal, falou que eu estava fazendo drama, virou uma discussão e eu voltei para casa correndo, chorando pela rua. Você não se compreende, né, você quer estar ali se divertindo, mas tem algo bom acontecendo, né? E a gente entra em outro, fica para uma outra live, né? Também dentro da psicanálise, a gente também fala sobre essa questão de quando tá tudo muito bem, parece que um raio vai cair na nossa cabeça, né? Parece que você vai morrer, acontece alguma coisa. E aí entra, se tem esse padrão autodestrutivo, se tá tudo bem, você arranja um inferno na sua vida. Tá tudo bem, você não merece, você não se sente digno de estar tudo bem, você não merece, não se sente digno de estar numa relação bacana, de ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa bacana. Vamos criar um inferninho, porque a gente tem vício no caos, a gente tem vício no drama, a gente precisa das brigas para ter essa adrenalina, porque na infância, como que foi a infância de quem veio de um lar disfuncional? Brigas, né? Gritos e mais gritos. E você foi acondicionado mentalmente ao caos emocional na infância. A adrenalina de se esconder das brigas. Eu, por exemplo, tinham brigas que meu pai saía com faca na mão. Tinham inícios de brigas que eu já sabia que alguma coisa ia acontecer, porque eu via minha mãe escondendo faca, revólver, porque meu pai ia chegar alcoolizado e eu sabia que ia ter adrenalina. Você cresce normalizando essa adrenalina vinda dessas brigas. E aí você cresce viciada em quê? Relacionamento da mesma forma. Arranja só embuste, pessoas talvez até agressivas, porque as brigas vão rolar, claro, de modo inconsciente. Vício no caos, vício nesse drama. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Desejo de automutilação, também muito comum, principalmente para quem é adolescente, né? Mas sim, tem pessoas adultas, filhas de mães narcisistas, que têm também essa compulsão da automutilação. É um padrão super autodestrutivo, só que a gente se choca porque é visível. Mas quantas vezes nos automutilamos psicologicamente, né? Eu fiz um vídeo lá no meu canal Virginia Cose, que eu falo sobre as violências sutis que nós cometemos conosco mesmo, que não são físicas, mas são psicológicas. Depois entra lá, vou deixar o link do canal, assista. O desejo da mutilação, ele é visível, né? Então a gente consegue juntar mais com esse pensamento de autodestruição. Este é um sinal de um comportamento extremamente autodestrutivo. A pessoa autodestrutiva pode se machucar ou sentir o desejo por múltiplas razões. Estas nem sempre são compreensíveis. Comumente, as pessoas relatam que é uma forma de aliviar a dor interna. E também provável que seja um indicativo de um transtorno psicológico não identificado. Bom reforçar que apenas psicólogos ou psiquiatra pode confirmar essas especulações. Eu não me mutilava, já cheguei na adolescência a me arranhar toda, mas eu tinha o hábito de bater a cabeça na parede. Não sei como tico e teco ainda estão juntando, gente, porque eu batia muito a minha cabeça na parede, muito mesmo. Com raiva de mim mesma, com raiva daquelas situações que eu via, que eu não compreendia dos meus pais. E era uma forma de aliviar a ansiedade. Eu me sentia mais calma depois que eu fazia isso. Já li vários relatos assim também, tá? Infelizmente não é incomum. Distúrbios alimentares. A maneira como nos alimentamos diz muito sobre os pensamentos e sentimentos sobre nós mesmos. Não comer é uma maneira por meio do qual as pessoas se machucam. É uma automutilação interna, né? Quando eu tenho anorexia, por exemplo. Quando eu não me alimento. Não comer é uma forma que a pessoa se machuca. Não alimentam seu corpo com nutrientes de que ele precisa para se manter saudável.
O mesmo acontece no extremo oposto. Comer demais acarreta diferentes problemas de saúde, tanto a curto quanto a longo prazo. Às vezes aparece um apetite insaciável. Mesmo comendo muito, não há satisfação, mas tristeza, sentimento de culpa e desejo de comer mais. Então, transtornos alimentares também estão relacionados com esses padrões de autodestruição e também com aquele abraço lá na pulsão de morte. 8º, emoções reprimidas e ajuda negada. Para a pessoa autodestrutiva é muito difícil ser honesta consigo mesma. Ela não consegue reconhecer os seus sentimentos e emoções, mas tenta inconscientemente mantê-los escondidos. Faz todo tipo de racionalização para justificar o seu comportamento e se recusa a admitir que tem um problema. Não, tá tudo certo. Não preciso de ajuda aqui não. De repente você está num grau de obesidade mórbida e você está dizendo não. Você está dizendo que é perigoso, mas olha, meus exames estão super normais. Meu colesterol está normal, meu triglicerídeo está normal, a minha glicose está tudo certo. Mas a obesidade é uma doença. Pode hoje seus exames estar bem, amanhã pode dar um abraço literalmente na morte. Mas não, está tudo certo. Você põe panos quentes porque você tem esse comportamento autodestrutivo e nega ajuda. Você não aceita ajuda para continuar se autodestruindo. Se alguém sugere que visite um psicólogo, acredita que é um sinal de agressão e desprezo. Como assim eu preciso de ir no psicólogo? Psicólogo é para doido. Fazer análise, psicanálise, nada. Eu não tô precisando. Não tô deprimido, não. Eu agressiva? Não sou agressiva, não. Mais ou menos assim. Eu não sou agressiva, não. Hoje, uma vez, eu ofereci o livro Yoga para Nervosos para uma pessoa ansiosa. A pessoa ficou brava. Tá me chamando de nervosa? Eu não sou nervosa, não. Mais ou menos assim. A pessoa não reconhece o problema e não aceita ajuda e se ofende com a ajuda. O que essas pessoas querem é não estar bem e, se possível, que os culpados sejam as circunstâncias ou as outras pessoas. Só estou do jeito que eu estou por culpa da minha mãe narcisista. Ela é quem desgraçou a minha vida inteira. Ela desgraçou até o momento que você descobriu o narcisismo. Depois que você descobriu o narcisismo, você é responsável por suas atitudes, apesar de todas as sequelas. Sim, a partir daquele momento, a sua vida está nas suas mãos. O que você faz ali em diante é sua responsabilidade. Mas esse padrão autodestrutivo deixa muitas vítimas dizendo: não consigo tal coisa, a culpa é da minha mãe, das circunstâncias, de tudo. Autodestruição, autossabotagem, culpando o outro. Negligência física e mental. As pessoas autodestrutivas muitas vezes esquecem do seu próprio corpo. Elas não realizam nenhuma atividade física e têm uma opinião muito negativa ao seu próprio corpo. E é claro, sobre o prazer físico envolvido, como por exemplo na sexualidade. A falta de cuidados com o corpo é uma manifestação da pouca apreciação que elas têm por si mesmas. Não escova dente, não penteia o cabelo, não bebe a quantidade de água que tem que beber para se manter hidratado. O intestino não fica preso, por exemplo. Você pode comer 1 quilo de fibra. Se você não bebe água, você entala e você não consegue ir ao banheiro. Comportamentos de negligência física. Eu não me cuido porque eu estou lá nesse padrão de repetição para tentar arquivar as pastinhas certinhas. Abraço na pulsão de morte. Autossacrifício desnecessário. Difícil, hein? Essa aqui também, confesso que ainda estou em tratamento. Confesso. Faço tudo, sou um furacão, resolvo tudo e me autossacrifício em função de N coisas. Para quê? Para você não ficar parado. Você vira um furacão. E você se esgota fisicamente e emocionalmente. Você está se autodestruindo. Aí eu falo com a Virgínia, criança interior. Virgínia, olha lá, vai descansar final de semana. Final de semana não é para trabalhar. Comportamento autodestrutivo inconsciente. Olha como é importante a gente compreender para se desvencilhar e racionalizar, porque essas atitudes são inconscientes. O que nós precisamos? Trazer o ego, trazer a racionalizar. Opa, peguei uma atitude aqui inconsciente de autodestruição. Meu inconsciente está me impulsionando para isso. Que é o nosso inconsciente, o nosso id, ele é como se fosse um animal irracional. Imagina um cavalo.
E aí, tá lá, assim como nós temos as nossas pulsões de se manter vivo, né? Nós temos aí essa coisa de ir no automático, é isso. E aí você tem que trazer o seu consciente, o seu ego, te trazer presente para falar, opa, põe freio nisso aí. Calma, não faz isso desse jeito. É o seu lado inconsciente querendo que você faça demais, para que você também entre nesse padrão de autodestrutivo. No entanto, eles valem a pena quando estão orientados por uma conquista maior, quando são um passo necessário para alcançar um bem-estar. Se eles simplesmente se transformam em um sofrimento constante que gera uma situação que não progride, corresponde a um comportamento autodestrutivo. Eu sei que eu não posso trabalhar 20 horas por dia, 16 horas por dia, que não vai sobrar tempo de cuidar de saúde e alimentação, mesmo assim eu trabalho. Algumas pessoas acreditam que esses sacrifícios contínuos são uma prova de nobreza, bom caráter e altruísmo. Autossacrifício desnecessário, conviver com a mãe narcisista sabendo que você fica submetido a abusos. Você sabe que está te fazendo mal, sabe que é um sacrifício que não tem retorno. A mãe narcisista não vai mudar. Não vai mudar. Mas você continua ali do lado, fazendo literalmente um alto sacrifício para se manter naquela relação, para de repente, né, ter uma prova de nobreza. Olha como eu suporto a minha mãe narcisista, olha como eu cuido da minha mãe narcisista idosa, como eu sou nobre, como eu sou religiosa, como eu sou espiritualizada. Eu perdoo a minha mãe narcisista, eu cuido dela na terceira idade, para provar para a sociedade essa nobreza. Autodestruição. Mas o que está por trás disso é um ato de autossabotagem. Esse tipo de comportamento esconde a renúncia aos desejos, aos sonhos e a realizações. Uma situação dolorosa ou frustrante é mantida apenas para reduzir as chances de estar bem. Se eu abro mão da minha mãe narcisista e vou cuidar da minha vida, eu não tenho com o que mais lamentar, né? Aí eu posso viver bem, mas será que eu quero viver bem? Aí a gente entra no masoquismo inconsciente. Quem assistiu aí a live com o professor Fábio, que está lá no canal Como Superar Mães Narcisistas, ele é psicólogo, ele é psicanalista, ele é filósofo e ele é professor universitário da Rede Pitágoras, daqui da minha cidade, professor de psicologia. E ele fala desse masoquismo dentro da psicanálise. Muita gente ficou bravo, mas vai brigar com Freud, vai brigar aí com os pais da psicanálise. Briga com eles, a gente só estuda e repassa conhecimento. Fica bravo com a gente, as pessoas não gostaram, mas tem, gente, esses mecanismos de masoquismo inconscientes, não é consciente, é inconsciente. Passividade e incompetência forçada. Nesse caso, a passividade tem a ver com a incapacidade de reagir diante de uma situação ou circunstância que lhe cause dano. Quem assistiu aí o vídeo de passivo-agressivo, eu ilustrei como seria o comportamento do passivo, né? É aquele que vai no restaurante e aí o garçom entrega um copo sujo de batom e a pessoa não fala nada, ela simplesmente usa aquele copo sujo, sabe Deus, com coronavírus, né? Sabe Deus com o quê? Pessoas passivas, elas podem estar sendo passivas inconscientemente, como uma forma de autodestruição. A pessoa percebe que é algo negativo, mas não toma medidas para deter ou controlar seu efeito. Por exemplo, isso ocorre quando não nos defendemos contra abusos ou agressões. Eu era assim na convivência com minha mãe narcisista. Nunca reagi a nenhuma agressão e a nenhum abuso. Primeiro, porque eu fui condicionada, adestrada desde a infância a não ter o direito de reagir. Então, era totalmente passiva à agressividade. A incompetência forçada é a inclinação para destacar as lacunas ou falta de habilidades. Antes de tentar, listam todas as limitações pessoais que dificultam a realização de algo. Não fazem nenhum esforço para superá-las e elas se tornam uma justificativa para não agir. Ah, Virgínia, eu não posso ir trabalhar fora porque eu tenho isso, eu tenho vergonha de vender bala no sinal, água, brigadeiro nas lojas, né? Eu não posso. Eu tenho depressão, eu tenho N justificativas. Eu vejo atendendo, né, os sobreviventes, uma infinidade de justificativas para não ir à luta, uma infinidade. Aí a gente já dá um abraço no vitimismo.
Porque tem pessoas realmente que estão doentes, que não tem como mesmo. Pessoas que têm, como eu já atendi uma paciente que ela tem crises psicóticas, de perseguição. Ela realmente vê, ela tem alucinações, ela tem, mas tem tratamento. E ela sempre teve. O caso dela é muito grave, é mãe narcisista, psicopata, pedófila, ela já foi abusada sexualmente pela mãe. E ela tem essas crises psicóticas, fez o tratamento e hoje está trabalhando. Está trabalhando, ela tem medo, tem. Virgínia, eu morro de medo de ter uma crise, passar vergonha, porque o último emprego que eu tive há anos atrás, eu tive uma crise psicótica e todo mundo ficou falando que eu era louca. Agora eu fico com medo. Eu incentivei, hoje ela está trabalhando, está feliz, está muito feliz porque ela está trabalhando, está produzindo. É muito importante para os filhos de mães narcisistas sentirem que estão produzindo, que são independentes. Então, ela não sofreu com essa incompetência forçada, porque ela não colocou essas limitações para correr atrás. Ela sabia que tinha, mesmo assim ela foi lá, meteu os braços, e às vezes as pessoas acham que, porque eu tenho uma doença psicológica que às vezes nem é tão grave, outras têm preguiça de trabalhar. A gente tem que parar com esse negócio de ficar passando mão na cabeça de todo sobrevivente como se todos fossem vítimas. Tem sobrevivente, gente, que é psicopata, tem sobrevivente que é narcisista, tem sobrevivente que é tóxico, e tem sobrevivente que é preguiçoso, que é vagabundo, desculpa a expressão, é vagabundo e não quer trabalhar. Tanto que tem grupos de ajuda, que eu passei por vários, que eles aplicavam golpes, pedindo dinheiro, depois descobri que era golpe. Nós pegamos, não foi 1, 2, 3, não. Foram muitos casos de golpes. Tem gente que não gosta de trabalhar. Você acha que todo filho de mãe narcisista é santinho e santinha? Que, só porque é filho de mãe narcisista, não. E digo, a maioria dos psicopatas são filhos de pais psicopatas e narcisistas. Qual a chance desse povo que está no nosso meio também ser? Tá ali só se vitimando, querendo carcar alguma coisa de alguém. Tem, claro que tem. Tem nós empatas, mas tem também no nosso meio esse lado podre, de gente que não gosta de trabalhar e vai dar 1000 desculpas para não trabalhar. Porque quer só ganhar em cima de alguém ou quer ficar se vitimando. Como sofro com a minha mãe, mas não corre atrás, ou fala que tem vergonha de vender brigadeiro. Virgínia, você fala isso porque você tá aí, né? Você tem seu trabalho, tá aí sentadinho no ar-condicionado. Não, já vendi brigadeiro em loja. Já fiz de um tudo, gente. De um tudo que vocês imaginarem, eu fiz. Não tenho medo de trabalhar e nunca terei, porque eu gosto de trabalhar, mas tem gente que não gosta. E aí também se dá essas desculpas e entra nessa incompetência forçada. Eu não tenho competência para exercer tal coisa. E o último, suicídio social. O suicídio social ocorre quando os laços afetivos são cortados. Geralmente é um processo gradual. Primeiro há uma relutância em estar com os outros e pouco a pouco isso se traduz em um isolamento progressivo. Muito comum em quem tem fobia social. Você vai se isolando, não trata, e vai se isolando até se transformar num suicídio social. As pessoas autodestrutivas não se isolam somente, mas também desenvolvem uma série de comportamentos que irritam os outros. Às vezes elas são excessivamente exigentes ou mostram desprezo pelos outros. Se tratando do nosso público de filhos e mães narcisistas, por conta do perfeccionismo, são muito exigentes. E tem gente que, além de exigente, é chato pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Se o entrevistado... Nossa, eu tenho que ter muita paciência para botar a cara a tapa no YouTube. Estavam reclamando do professor Fábio, que ele estava olhando para a esquerda, não estava olhando para a câmera. Gente, ele dá aula assim, antes de eu ter minhas filhas. E na aula dele, eu já fui aluna dele. Ele dá aula assim, e as pessoas enchendo o saco. São pessoas que criticam excessivamente, são exigentes excessivamente, e as pessoas se afastam. Comportamento autodestrutivo para não ter ninguém perto. Quem que vai ficar perto de você se você é exigente a esse extremo? Se você despreza as outras pessoas, que as pessoas não são boas o suficiente. Eu já indiquei filhos de mães narcisistas para terapeutas que nenhuma era boa o suficiente para ela. Não era. E era para mim, faz muito tempo, né? Minha ficha era para ter caído desde o primeiro contato que eu indiquei uma terapeuta. A terapeuta bloqueou ela. E eu não percebi. Eu falei, poxa, a terapeuta bloqueou? Por que será? Ela estava tentando convencer a terapeuta de que
o TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, não era boa o suficiente para ela, eu indiquei para outra. E ela não foi mais porque disse que a outra não sabia o suficiente sobre o narcisismo, sendo que essa terapeuta já fazia atendimento antes de eu nascer, de tão experiente que é. Mas para ela não era boa o suficiente. Excessivamente exigente. Você afasta as pessoas de você, suicídio social, e aí é um comportamento de autodestruição. Você vai isolando as pessoas de você, inconscientemente também. E aí, gente, como você superar isso tudo? Terapia, tá? Nesses casos aqui de comportamentos autodestrutivos, não tem outra alternativa a não ser terapia. Por quê? Traumas, você tem que colocar esses traumas nas caixinhas bonitinhas para que você consiga... muita gente fala, Virgínia, eu não vou em psicólogo, não tenho dinheiro, não vou em psicólogo do SUS, porque não entende narcisismo. Não tem problema, vai tratar um trauma que você vivenciou, vai tratar o estresse pós-traumático, vai tratar a depressão, vai tratar a ansiedade. Muitas vezes, agora você não tem condições de pagar um terapeuta que entenda do narcisismo, vá para o SUS, vá para as terapias gratuitas que tem nas faculdades, vai no CAPS, vai no CREAS da sua cidade, para tratar esses traumas, tratar esses comportamentos autodestrutivos, porque eles vão ficar te empacando de prosseguir. E aí você tratando, você prossegue, daqui a pouco você está trabalhando novamente, daqui a pouco você pode ter uma vida financeira estável, pode pagar o psicólogo que você quiser para tratar outras coisas que não sejam esses traumas, mas busque ajuda, porque esses comportamentos autodestrutivos vão atrasar muito a sua vida, que já foi um dia atrasada por tudo que você viveu em relação à sua mãe narcisista. Quanto que você, nós estamos aí já em agosto, quanto que você correu atrás da sua saúde mental? Falando agora de comportamento autodestrutivo. O quanto você já correu atrás, o quanto você foi lá no CREAS da sua cidade, você que não tem condições de pagar, o quanto você já foi na faculdade, quanto você foi no SUS para marcar clínico, que é o clínico que encaminha para o psicólogo, quantas vezes você foi? Porque não adianta você ficar nas redes sociais se queixando que você, eu tô triste, eu tô depressivo, eu tenho uma mãe narcisista. Tá, mas e aí? O que você fez? Não adianta você reconhecer o problema tá na sua mão. Você sabe que tem uma mãe narcisista, mas e aí? O que você vai fazer disso? O que você fez disso agora, 22 de agosto de 2020? O que você correu atrás? Você que tem condições de pagar a terapia. Por que não foi Virgínia, psicólogo, não sabe de nada, não vai me ajudar? Tem sim, eu tenho uma lista. Envia um e-mail para mim, eu vou deixar meu e-mail na descrição. Quer ajuda terapêutica? Eu tenho uma lista. As minhas alunas que são psicólogas, eu tenho alunas psicólogos e psicanalistas, cada uma referência em uma área diferente. Manda lá para mim que eu envio essa lista para você, você escolhe e agenda. Você que não fez o treinamento Como Superar Mães Narcisistas ainda, faça. Você vai tratar traumas no treinamento? Não, as pessoas têm dúvida. Virgínia, se eu fizer o seu treinamento, é a mesma coisa que fazer uma terapia com psicólogo, psicanalista? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O meu treinamento não é para você tratar traumas, você não vai tratar de estresse pós-traumático, depressão, não é isso. Claro, tem uma videoaula que eu dou dicas para diminuir a ansiedade, dentro da aula de saúde. Mas são 32 videoaulas, mais 11 videoaulas bônus para a cura emocional. Você vai tratar o seu emocional. Você vai aprender a se amar, vai aprender a ter autoestima, autossegurança, habilidades sociais. Você vai aprender a colocar bordas e limites em todas as suas relações. Costumo brincar que tem pessoas, gente, que a gente tem que colocar bordas de espinhos. Que a gente tão ruim, de repente, aí no seu trabalho, ou você que trabalha com a mãe narcisista, que eu tenho alunos que, infelizmente, trabalham com a mãe narcisista, Bordas de espinho. E para nosso contexto, nosso convívio, pessoas boas, que está no nosso convívio, são bordas de flores. Nossos filhos, mas até para os nossos filhos nós temos que ter bordas, senão eles podem abusar da gente, os nossos parceiros, bordas de flores. Saber como lidar, como falar, como se expressar. A síndrome da boa menina você vai tratar também. Tem uma videoaula só sobre síndrome da boa menina, para você entender e sair dessa síndrome, senão você vira capacho na mão de todo mundo.
na tentativa de agradar. E às vezes, gente, a síndrome da boa menina é um comportamento autodestrutivo. Você se anula e aí entra aqui dentro dessa coisa que eu falei de autossacrifício desnecessário. Às vezes você está nesse padrão de autossacrifício desnecessário porque você tem a síndrome da boa menina. Então, como você se desvencilhar dessa síndrome? E aí tem as aulas bônus, né? E tem como você maternar sua criança interior, a cura da criança interior, como você romper com a sua mãe narcisista, o que acontece depois do rompimento, como agir depois do rompimento, e mais as aulas bônus, que são sobre assuntos diversos, importantíssimos para quem é sobrevivente. Ainda tem o grupo do WhatsApp, você pode tirar dúvidas comigo do WhatsApp, tem também a comunidade secreta e você pode testar. É satisfação garantida o seu dinheiro de volta. Você não gostou? É só clicar no estorno, tá? É um curso didático, prático, direto. Vocês sabem que eu sou muito direto, eu não gosto dessa coisa de falar e não querer dizer nada só para encher linguiça. Vou direto ao ponto, porque meu objetivo é levar cura para você, cura emocional. Então, tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo, eu coloco e passo essas informações para o curso. E também você tem passaporte para workshops. Vamos começar aí com o nosso workshop sobre codependência, desafios exclusivos. Vai começar um desafio também a partir do final de setembro sobre autossabotagem e procrastinação. E o webinar também, vários webinars para os alunos também. Passaporte garantido, não paga nada para participar de nenhum desses eventos. É isso, vou deixar o link do meu curso aqui embaixo. E você que quer ajuda terapêutica de profissionais que entendam o narcisismo, eu tenho essa listinha das minhas alunas, posso passar para você, vou deixar o e-mail. Para quem quiser já enviar, é canal.maria.virginia@gmail.com. A aula Empodere-se que eu falei no começo vai ficar aqui no segundo link. E tem meus 2 novos canais, Virginia Cose e o Dona de Mim. Dona de Mim é empoderamento feminino para a mulherada que está numa relação abusiva. Como se desvencilhar dessa pessoa. A semana que vem vai um vídeo ao ar sobre independência financeira quando você está casado com embuste. Então eu falo sobre esse empoderamento feminino, as relações abusivas, e o canal Virginia Cose é um canal voltado para autocura, autocuidado. Esse vídeo que eu falei sobre violências sutis também tá lá para vocês. E eu falo também sobre maternidade amorosa, porque a gente aprende tudo errado, né? Nós que somos pais e mães, aprendemos de modo tudo errado. Às vezes, com sorte, muita sorte, conseguimos aprender, doar um pouco de amor. Mas muitas vezes não entendemos de fato o que é amor. Temos que entender a linguagem do amor que é real e não aquela que a mãe narcisista ensinou. A gente pegou migalhas e acha que migalhas é amor e trata os filhos de forma errada. Então esse canal também é voltado para a maternidade amorosa, que é o oposto da maternidade da mãe narcisista, que é maternidade odiosa, né? A gente aprende o oposto nesse canal Virginia Cose. Então se inscreva, tem novidades, tem entrevistas lá. Tem uma live maravilhosa com Carlos Bregantin, que ele fala como sermos bons pais, e tem a continuação onde ele fala, onde eu pergunto a eles como honrar pais. Como honrar pais está no canal Como Superar Mães Narcisistas. No meu canal tá, se a gente vai pergunta, a gente vai para o inferno se a gente cortar contato com os nossos pais, porque tem gente que fala isso, né? Ele responde a tudo no contexto espiritual. Você que é espiritualizado vai entender que as coisas não são bem assim. Tá tudo lá no canal, tá bom? Encontro vocês aí no próximo vídeo. Amanhã tem vídeo no canal. E a gente vai se encontrando por aí. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Tá bem? Deixa eu ver se tem perguntas. Que eu esqueci de olhar. Vamos ver quem tá aqui. A Rose, minha aluna, um beijo para você. A Raquel, a Marina, a Érica, a Larissa, Edenise, um beijo, Edenise. A Tânia, Lari, Raquel, mais quem? Marcela. A Rose está dizendo, eu li um livro que o autor diz, você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Exatamente, depois da descoberta é isso mesmo. A Giana, oi, essa live está sendo gravada e será repostada? Se sim, onde será repostada? Gi, vai ser repostada no canal Como Superar Mães Narcisistas, tá bem?
A Monique, a síndrome da boa menina é a pessoa que engole desaforo? Também, né? Normalmente quem engole desaforo também é quem não tem bordas e limites. Mas não é só isso não, é muito complexo o tema, tá, gente? Da síndrome da boa menina. É a agradadora compulsiva. Não é só quem leva desaforo não, engloba muita coisa mesmo. A Giana, Virgínia, será muito útil um vídeo com indicações de livros. Tem muito interesse em saber livros que você lê. Giana, meu amor, olha, isso é algo assim, que eu guardo as 7 chaves. Mas eu dou 4 chaves só para os meus alunos. Tem uma aula bônus, onde eu dou dicas de livros. Mas eu leio muito, eu sou muito autodidata, eu sempre gostei de ler, E eu estou compartilhando alguns livros que eu li, que eu gostei, lá no canal do Telegram, tá? Então, o pessoal do Telegram tá acompanhando. Vou deixar o link do canal do Telegram para você que quer ter essas dicas. Aos meus chaves, só os meus alunos têm acesso. E muita coisa eu estudo, mas não tem na versão português. Tem inglês que eu tenho que pagar, porque meu inglês vocês sabem, né? Professoras de inglês, quando vem falar alguma coisa errada, me corrijam. Então eu pago para traduzir, porque a maioria dos conteúdos, tanto de cura para vítimas de narcisistas, quanto conteúdo de narcisismo, tá tudo em inglês, tá, gente? Então eu pago, tem custo. Por isso que eu tenho o conhecimento que eu tenho. Aí eu não tenho como compartilhar, tá? E os livros mais tchananã estão para os meus alunos, tá? Hoje se inscreva, faça parte do time aí de alunos e alunas que estão reescrevendo suas vidas. A Camila está pedindo para repetir o e-mail, é canal.maria.virginia@gmail.com. É isso, gente. Depois a gente se fala mais por aqui e nos encontramos aí no canal, tá bom? Um bom finalzinho de semana para vocês, bom descanso, muito chimarrão aí para as minhas queridas alunas do Sul, né? Falaram no grupo do WhatsApp que já lá tá assim, extremamente frio, gente, tá congelante. Um beijo para vocês. O pessoal de Santa Catarina pede para mandar beijo, um beijo. Um beijo também para todo o Nordeste, Norte. E a gente se encontra aí no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.